E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado aí um final de semana bem tranquilo em casa. Ontem foi feriado, também deu para descansar bastante, tá? Essa semana a gente vai voltar para as nossas atividades. Hoje é terça-feira, hoje é dia de a gente pegar o nosso livro de geografia para a gente continuar a fazer as nossas atividades. E uma coisa que eu vou explicar para vocês é que às vezes a gente não vai trabalhar com o livro de geografia, porque a gente está adiantado nesse livro, tem bastante coisa que a gente já avançou. E a gente vai devagar, né? Para ter conteúdo para estudar assim que a gente voltar para a escola também. Tudo certo? Então hoje a gente vai começar lá na nossa página 60. A gente fez na nossa última atividade uma atividade que eu propus para vocês fizerem em casa, que era a releitura de uma obra. A gente escolheu o Aldemir Santos. Ainda estou esperando algumas atividades, os desenhos que vocês puderem me mandar, que ainda não mandou. Porque esse material que a tia pede para vocês fazerem em casa, ele é contado como uma atividade de exercício. Então, tudo aquilo que vocês fazem em casa, vocês precisam me mandar registrado para que eu veja o que vocês estão aprendendo em casa, tudo bem? É importante vocês me mandarem esse material, porque é com esse material que eu vou conseguir avaliar se vocês estão aprendendo ou não. Então, sempre que eu pedir uma atividade para vocês fazerem em casa e pedir para vocês me envie para eu poder corrigir, para ver se está certo, se precisa mudar alguma coisa, beleza? Então vamos lá, na página 60. Desenhando a paisagem. Os elementos que observamos em uma paisagem podem ser representados com desenhos ou esboços feitos à mão, livre. Esse tipo de representação é chamada de croquis. Observe os elementos que existem na paisagem das fotos a seguir. Então, aqui tem uma paisagem da comunidade ribeirinha, localizada próximo ao município de Manaus, estado de Amazonas. Pessoal, essa foto, ela é de um local urbano ou rural? Rural, né? E aí vocês estão vendo aqui, ó, que tem várias casas, né? Um rio. Como vocês acham que é feita a locomoção dos locais aí? É claro que nesse local eles só conseguem sair com um barco, certo? Só conseguem sair de um lugar para o outro desse jeito. Então, aqui são as casas, é como se fosse um condomínio. A gente só se movimenta de carro, mas a gente, lá, os ribeirinhos, eles só andam de um local para o outro através de barco ou alguma coisa que eles consigam, né, se mover no rio. Agora aqui embaixo. Veja como os desenhos dessa paisagem foram representados no croquis a seguir. Olha aqui a imagem, vocês estão vendo? Essa imagem é a mesma que essa. A única diferença é que essa se trata de uma foto e essa aqui embaixo se trata de um desenho à mão livre. Como que fizeram esse desenho? Eles desenharam, olharam a imagem, pegaram todos os elementos que eles conseguiram enxergar e fizeram um desenho. E colocaram uma legenda. Então, tudo que é verde é árvore e planta. O que são os rosinhas, ó, são casas e construções. E o azul simboliza o rio. É um croquis. Eles desenharam mais ou menos aquilo que eles viram na imagem. Vocês percebem a semelhança? Bem legal. É um desenho de mão livre e é chamado de croquis. Atividades, olha lá. Observe a paisagem da foto a seguir. Então, olha bem essa imagem que está aí no livro de vocês. Também tem um rio, um lago, tem árvore. Lá no fundo, ó, tem montanhas. Olha quantas nuvens a gente tem. Uma aqui, aqui tem uma pequenininha. Tem uma construção de uma casa. Mais árvores, certo? O que ele quer que a gente faça? Ele quer faça um croquis dessa paisagem seguindo o exemplo da paisagem da página anterior. Então, eu vou representar a mesma imagem que eu tenho aqui, nesse quadro de vocês, igual a gente tem aqui, ó. Percebam que na imagem da página anterior, tem uma legenda em que fala o que é construção, o que é rio, o que é planta. Eu quero que vocês façam a mesma coisa aqui. Então, eu vou desenhar aquilo que eu vejo dessa imagem e vou colocar a legendinha, tá? Do que é construção, do que é rio, do que é o lago, no caso, e do que é planta e árvore, tá bom? Vocês vão representar o mesmo desenho aqui embaixo. É o croquis de vocês. Combinado?
Assim que vocês terminarem essa parte, vocês vão lá para a página 62, tá bom? Criando uma legenda. A legenda é uma parte importante das representações, principalmente de croquis, plantas e mapas. Ela traz o significado dos elementos de uma representação, auxiliando o leitor na sua compreensão e interpretação. Observe a imagem de parte de um bairro visto de frente e do alto, ou seja, em uma visão oblíqua. Olha só. É como se você estivesse num helicóptero, mas estivesse de frente. Tá vendo? É uma imagem do alto, de cima. Aí descendo aqui, ele tem um primeiro exercício para ser feito. Contorne 5 elementos diferentes que você pode observar nessa imagem. Ele está pedindo para que vocês possam circular 5 elementos. Pessoal, o que é elemento? Elemento é aquilo que compõe a imagem. Então, a gente tem aqui vários itens que representam a cidade urbana. Eu quero que vocês reculem 5 deles, tá? O que compõe essa imagem? Então, eu quero que você circule para mim 5 coisas, 5 elementos que estão nessa imagem. E coloque o nomezinho deles, tá? Para ficar bem marcadinho. Depois, na próxima atividade, a gente vai fazer o quê? Veja a seguir o mesmo lugar da página 62, visto do alto e de cima para baixo. Isso é uma visão vertical. Então, olha, aqui a gente estava vendo meio de frente, certo? Era como se a gente estivesse no alto de uma montanha. Aqui, a gente já está vendo de cima, tá vendo? É a mesma imagem, mas ela é vista de cima, como se eu tivesse parado aqui em cima, tá bom? E aí ele está pedindo. Observando as imagens da página 62 e 63, elabore uma legenda com um desenho que represente os principais elementos desse lugar. Veja o exemplo de 2 elementos já representados. Então, olha lá. A escola está representada dessa forma. Então, se eu olhar aqui na legendinha e ver que escola é esse desenho, e eu olhar aqui em cima, eu sei que isso daqui, ó, é a minha escola, tá? Se eu olhar a rua com essa faixa de pedestre, com esse símbolozinho, eu sei que isso daqui, ó, tudo em volta é a rua. Agora ele está pedindo para vocês desenharem como eu posso ver as árvores, que jeito que eu posso olhar e identificar as árvores, bem o formatinho das árvores aqui, ó. Usa a cor e o formato certo. Como eu posso identificar a praça? Qual que é a visão que eu tenho de cima da praça, ó? E a quadra de esportes? Qual que é o desenho que pode simbolizar a quadra de esportes? E as casas? Como é que eu posso ver as casas? Olha aqui, ó. Que símbolo que representa as casas? Então, olhando de cima, vocês vão colocando o que identifica cada um desses itens, tá? Ficou bem fácil. É uma legenda simples que vocês vão fazer aí na atividade da página 63, tá? Isso, é bem simples, é fazer esses exercícios, reler e assistir os videozinhos que vão acompanhar aí para vocês entenderem mais sobre o assunto. Espero que fique fácil e que a gente se encontre amanhã na próxima aula. Beijão! As formas e os processos que fazem parte do espaço geográfico podem ser representados visualmente a partir de várias técnicas de cartografia. A escolha de cada uma delas é feita com base no que se quer representar e estudar. O mapa é uma representação plana e reduzida dos aspectos naturais e artificiais. Um mapa pode ser de toda a superfície terrestre, de uma superfície definida por uma unidade político-administrativa ou ter uma divisão temática. Todo mapa deve ter título, indicar a direção norte e informar a fonte e a escala, ou seja, quantas vezes a superfície foi reduzida para caber no papel. A carta também é uma representação plana do espaço geográfico. Ao contrário do mapa, a carta traz muito mais detalhes, pois sua escala pode variar de quilômetros a metros. Ela também pode mostrar aspectos naturais e artificiais de determinada localidade. A planta é um tipo de carta. Para representar um lugar com mais detalhes, é preciso elaborar um conjunto de plantas,
cada uma delas representando um pedaço desse total. O croquis é a mais simples de todas as representações. Feito à mão livre, serve para identificar os principais traços de uma paisagem. Quando ele apresenta o espaço visto de cima, é chamado croquis cartográfico. Existem também representações em 3 dimensões de parte da superfície terrestre, como o bloco-diagrama e a maquete. O bloco-diagrama é muito utilizado na geologia para representar camadas localizadas abaixo da superfície terrestre. Já a maquete é usada com frequência na construção civil e na representação do relevo. Com o surgimento de novas tecnologias, algumas representações gráficas vêm se tornando mais interativas e dinâmicas. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, é uma tecnologia que permite localizar com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície terrestre. O GPS funciona enviando sinais de rádio para uma rede internacional de satélites artificiais, que respondem informando a localização, a direção a ser seguida, a distância e o tempo estimado até o destino.